Olá, queridos, eu sou o pastor Paulo Roberto com 5 minutos de café, palavra e oração com o tema da semana, bases da verdadeira conversão. Nós estamos aqui na quarta e última base da verdadeira conversão, em Atos 9, versículo 18, a parte A que diz: imediatamente algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Esta base é mudar a forma de ver a vida. A forma como Paulo via a igreja de Cristo indicava, irmãos, que os seus olhos eram maus, cheios de trevas. Quando a gente olha para Mateus, o Evangelho de Mateus 6, 23, a parte A diz: mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Você consegue entender? Se os nossos olhos não forem iluminados pelo Senhor, todo o nosso corpo também será mau. Paulo tinha um olhar mau, Paulo maquinava o mal, Paulo não tinha um olhar de misericórdia nem compaixão. Quando Ananias então foi até a casa de Judas, na rua chamada direita, onde Paulo estava lá orando e jejuando, porque assim disse o Senhor, quando ele chegou lá, esse discípulo Ananias impõe as mãos sobre a cabeça de Paulo e quando ora por ele, o texto diz que algo como escamas caíram dos seus olhos. E quando cai algo como as escamas, caiu também todos os conceitos e preconceitos, caiu a maneira ruim, tacanha de enxergar a vida, de só olhar pelo lado mal, de não conseguir enxergar coisas boas. Há pessoas que infelizmente só enxergam o pior no outro e muitas vezes nela mesma. Ela se autodiminui, se deprecia, se mutila emocionalmente. Ela se acha a pior das criaturas porque o seu olhar não é bom. Mas quando você tem um encontro com Jesus, o Senhor faz você ver a vida de uma forma diferente. Ele muda a forma de você ver a vida. A partir daquele momento, Paulo mudou a sua forma de enxergar as coisas em sua volta, mudou a forma de enxergar o cristianismo, mudou a forma de olhar para ele mesmo e para os demais. Porque o verdadeiro cristianismo, ele cega o homem das coisas do mundo e ele faz o homem enxergar a glória de Deus. Quando você olha em Salmos 34, versículo 5 diz: olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. Olha que coisa maravilhosa. Acerca de olhar a vida de uma forma diferente ou mudar a forma de ver a vida, recentemente eu fui levar minha esposa no trabalho aqui na Tijuca, aqui no Rio de Janeiro, e quando eu estou voltando, meu coração ardeu para eu visitar uma pessoa, um colega, um empresário aqui no Meia. E quando eu cheguei lá, eu falei para ele, estacionei o carro em frente e disse: olha, amigo, me desculpe, eu vim aqui te fazer uma visita rapidinho, e perguntei se ele estava bem, e ele, pelo semblante dele, dava para ver que não. Então eu perguntei para ele se ele não se importava de eu fazer uma oração por ele, mesmo sabendo que ele não era cristão, que ele não vivia o cristianismo. Eu nem sei também se ele cria em Deus ou não, mas naquele momento eu perguntei: eu posso fazer uma oração por você antes de eu ir embora? E aí ele gentilmente baixou a cabeça e disse: por favor, pastor, pode orar por mim. E então eu comecei a orar. Irmãos, veja como as coisas de Deus são maravilhosas. Quando eu comecei a orar pela vida dele, na mesma hora Deus me fez ver coisas, me falar na oração. Comecei a falar coisas que eu não sabia que eu estava falando ali, mas estava relacionada à vida dele. E quando eu terminei de orar, ele estava chorando, e aí eu orei e finalizei aquele momento, dei um abraço nele e fui embora. Passou-se muitos dias à frente, e então, encontrando com ele, ele segurou na minha mão, olhando para mim e disse assim: meu amigo, você não sabe como foi bom aquela visita lá na minha loja. Eu falei: sério? Ele disse: sério, você salvou minha vida. Eu falei: mas como eu salvei tua vida? E ele disse: poucos minutos antes de você chegar lá na minha loja, eu ia me matar.
eu estava preparado para me matar. E quando você entrou, falou comigo e você começou a orar, você começou a falar o que estava acontecendo comigo naquele momento ali, as situações que eu estava vivendo. Eu fiquei muito assustado e eu pude entender que Deus estava naquele momento ali. E aí eu desisti de ceifar a minha vida. Você consegue ver, irmãos? Você consegue entender essas coisas? Quando Deus ele tem algo a fazer na nossa vida, transformar a nossa vida, Ele muda a nossa forma de enxergar a vida. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Senhor, nos ajude a entender essas verdades, nos ajude, Senhor, a mudar a nossa forma de ver a vida. Assim conforme o Senhor fez com aquele meu amigo que estava olhando para a vida da pior maneira possível, mas teu Espírito Santo mudou tudo. E ele agora enxerga a tua glória. Que assim aconteça com a gente também, em nome de Jesus. Querido, se essa mensagem falou no seu coração, curta, comente, compartilhe. Se você não for inscrito, se inscreva no canal e até amanhã, até segunda-feira, se Deus permitir.